a gente precisa ter essa noção de que existem narrativas mais antigas e essas narrativas fazem parte de tradições específicas e um imaginário específico de um grupo. Então, quando eu falo de Javé, eu não estou falando de Javé, eu estou falando da imagem que esse grupo tinha de Javé, tá? E por isso, nas tradições mais antigas, nós vamos agora começar a relacionar a arca com Javé e entender por que esses dois elementos são tão semelhantes, tá? Então vamos lá. De acordo com Ross, esse relato que nós temos de 1 Samuel 4 a 7 e 2 Samuel 6, tinha por objetivo a chegada da arca no templo de Jerusalém, depois da destruição do santuário em Siló e sua permanência com os filisteus. Então, esse pesquisador, o Ross, ele vai defender que esse trecho todo teria sido escrito por um sacerdote encarregado da arca durante o reinado de Davi e Salomão. Veja, isso é de acordo com esse pesquisador, tá? Então é importante dizer quem defende isso. Isso não significa que eu defenda isso, ok? No relato, Javé seria apresentado como um Deus que combate os inimigos de Israel e traz vitória ao seu povo, tá? Então, quando você lê esses trechos específicos, você vai ver uma divindade que luta diretamente contra os inimigos de Israel. Ok? A hipótese de Ross foi, a princípio, amplamente aceita, contudo, muito rapidamente surgiu a questão de saber se o relato de 2 Samuel 6, a transferência da arca para Jerusalém, poderia ser considerado como formando a conclusão original dessa história. Tá? Então, é preciso entender que já tem uma história de pesquisa, pesquisadores envolvidos nesse assunto. E é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, primeiro, podemos observar que a história de 2 Samuel 6 é bastante diferente da narrativa de 1 Samuel 4 a 6. Nessa última sessão, a arca é de alguma forma identificada com Javé, embora apareça em 2 Samuel 6 mais como um símbolo de culto. E se você comparar e ler com atenção, vai perceber essa diferença. O conjunto de 1 Samuel 4 a 6 não faz alusão a Jerusalém como destino da arca. E isso é importantíssimo que a gente perceba que não tem ligação direta com Jerusalém. E se em 2 Samuel 6 tivesse sido a sequência de 1 Samuel 7:1, a figura de Davi apareceria abruptamente, sem nenhuma introdução. Seria de se esperar uma estratégia de preparação do leitor, né? E se essa história fosse digamos que o cânon, né, da arca em Jerusalém desde o início, o lugar sagrado, né, ou a narrativa sagrada a respeito da arca em Jerusalém desde o início. Portanto, é mais plausível defender a hipótese de que o final original da história se encontra em 1 Samuel 7:1. Nessa perspectiva, a versão original da história da arca teria sido composta para legitimar o local Kiriat Jearim como sendo o novo local da arca após a destruição do santuário de Siló. Ok? Então, essa é a hipótese que Thomas Homer levanta, tá? E isso é importantíssimo. Ele vai dizer que, originalmente, a tradição mais antiga da arca não vai legitimar a arca em Jerusalém, mas sim vai ser para, de alguma maneira, legitimar que a arca pertence a Kiriat Jearim, depois que o santuário de Siló é destruído. Aqui eu coloquei um mapazinho que vai seguir a narrativa bíblica, tá? Até o final. Então, vai assumir que a arca chegou em Jerusalém. Mas só para vocês verem que Kiriat Jearim fica acima e mais para a esquerda, né, mais para o oeste, de Jerusalém. Tá? Em cima ali da palavrinha Jerusalém, você tem Kiriat Jearim, só para você perceber. E esse local ali é quase uma fronteira
entre Israel Norte e o Reino de Judá Sul. Tá? Criat Jearim. É um lugar muito estratégico de fronteira do Reino do Norte e do Sul. Ok? Nos textos bíblicos, a Criat Jearim está situada na fronteira entre os territórios de Judá e Benjamim, fronteira frequentemente disputada entre o norte e o sul. O rei Josias pode ter anexado Benjamim e, assim como parte de sua política de centralização, repatriou um importante símbolo javista para Jerusalém. Para os textos bíblicos que mencionam Kiriat Jearim. Isso significaria que até 722 a.C., Kiriat Jearim fazia parte do reino de Israel, marcando a fronteira, por assim dizer. O melhor candidato para a construção desse santuário, ou seja, veja que até 722, o santuário da arca ficava no reino do norte, em Kiriat Jearim. Atenção. E aí já tem uma boa razão para que a tradição mais antiga da arca tenha sido substituída por uma outra tradição sacerdotal. Porque se os textos mais antigos referentes à tradição da arca localizam no Reino do Norte de Israel, então a configuração da arca é completamente diferente e depois ela é cooptada pela ideologia sacerdotal judaíta e reconfigurada. Beleza? Isso é muito importante. Tá bem? Então, o melhor candidato para a construção desse santuário móvel, que é a arca, seria então Jeroboão II, que fez os santuários de Dan e Betel, delimitando o norte e o sul. Portanto, é possível que o rei Jeroboão II, do Israel Norte, aplicasse a mesma política em Kiriat Jearim. A narrativa de 1 Reis 12, que atribui a construção de Dan e Betel a Jeroboão I, reflete na realidade a época de Jeroboão II. E, de acordo com a hipótese de Israel Finkelstein, todas as narrativas referentes ao rei Salomão devem ser atribuídas, na verdade, a Jeroboão II, rei do norte, tá? Por causa das datas desses locais e dos achados arqueológicos.